Alô, olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo o vídeo, seja o horário que for que você esteja sempre vibrando em alta frequência para mais um resultado aqui da nossa Mega Sena, né? Você está conferindo aí, então. A Mega saiu ontem, o grande prêmio de 80 milhões, saiu para um ganhador, tá? Então voltamos aí aos milhões novamente, porque a Mega Sena é sempre assim, né? Sempre tem muitos milhões ali para a gente concorrer, ok? E ontem nosso resultado foi bem legal. Acertamos o 16, com certeza, né? Menos uma dezena nós pegamos, né? Ficamos muito próximo aqui do nosso 58. Inclusive, galera, antes de mais nada, quero me retificar aqui com vocês com relação a esse banner aqui, né? Eu coloquei aqui, infelizmente acabei errando aqui, era 29,20. Eu coloquei 29,30, né? Então esse foi o vídeo que a gente fez, o último que a gente fez aí. E, às vezes o texto aqui não fica muito interessante, que a gente pede para a IA fazer, a IA faz, costuma às vezes ela errar. Mas na verdade o 29,30 aqui foi o que errei. Coloquei 29, era para ser 29,20, mas era final zero, né? Com certeza era mais um grande prêmio final zero aí e saiu o grande prêmio, ok? Nós só tirar aqui uma coisa, depois eu coloco. Então ficou assim o resultado, ó. Né? Aqui está em ordem de sorteio, né? O resultado aí em cima está em ordem de sorteio e o prêmio saiu, ok? O prêmio saiu. A nossa aposta foi essa aqui, ó. Tá aí para vocês a nossa aposta, a gente faz a aposta. Nós acertamos aqui o 16, né? E ficamos bem próximo aqui no 57 aqui, né? Pode ver, a gente ficou bem muito próximo aqui no 57. Pouco 57, 58. Tá? E vamos a conferir aqui então como é que ficou o nosso palpite. Né? Nosso palpite ficou muito legal. Eu achei muito interessante, ó. A gente colocou 23, veio 19, tá? Né? Mas a gente vai observar que ele estava na coluna, o 19 estava na coluna do 39, que era a nossa segunda dezena. Inclusive, eu quase coloquei ela em primeira. Quase que eu coloquei essa aí em primeira, né? E aí, aqui no resultado veio 58, né? Aí veio 39, nós estávamos com 39. A gente tinha um 57 aqui na última aqui, né? 57, nós estávamos na última. E aí o nosso 16, veio 16, aí acertamos aqui o 16, acertamos o 16. Aí depois na sequência veio 12, né? Então a gente tinha aqui o 23 que a gente colocou inicial, estava muito próximo ali do 12, né? Estava muito próximo do 12. E depois veio ali o 31, né? A qual a gente tinha a linha 30 aqui, né? E mais uma vez, assim, estava tão próximo, né? Mas é, ficou bem interessante. E no final, né? O 8, né? O 8 ali, né? A última dezena. Inclusive, esse 8 até pensei em colocar esse 8 aí, tá? Mas depois, na visão, eu tava enxergando mais, era mesmo esse 16 aqui, foi acerteiro, tanto faz. Eu ia acertar tanto o 16 como o 8, né? Mas eu acho que eram os dois que era para ter colocado, né? Mas ficou assim, então a gente acertou o 16, passamos perto do 58, no 57. Aqui no 23 também a gente passou perto do 12, do 31, né? As únicas dezenas que ficaram um pouco mais distante, né? Foi o 44 e o 35. Eu posso dizer, mas estava na transversal do 8, né? Tinha alguma coisa dizendo aí, ó. A transversal do 8 pode trazer resultado. Então, tinha ali um indicativo para isso, beleza? Então, quem utilizou, né, o nosso palpite para poder jogar nas proximidades ali, ficou muito, pode ter tido um bom resultado. Quem sabe não foi ter o ganhador, né? Que pegou o nosso palpite aqui, deu uma mexidinha e fechou aí com chave de ouro, né? Quem sabe? Mas aí, ó, aqui eu tô corrigindo, tá? Eu tinha colocado 29,30, é 29,20 o concurso, né? Eu tinha errado nisso daí, beleza? E aí, sem mais delongas, a gente vai conferir lá a nossa planilha lá. Ficou muito legal, tá? O desdobramento inicial. Dessa vez, quem teve um melhor desempenho foi o palpite atual, né? Deixa só eu tirar aqui as partes de baixo.
para poder ficar melhor para vocês verem toda a tabela, né? Da tabela. Então, ó, tá vendo? Inclusive eu tinha feito uma segunda visão aqui, né? De como poderia vir isso aí e tal. Claro que não passou, não foi muito próximo daquilo que veio o resultado, né? Mas foi só, como eu falei pra vocês, eu fiz esse lance aqui do trocadilho aqui, simulando o que aconteceu no concurso anterior, né? E, é claro, a gente vai ver aqui que, né, o resultado estava com 23 e 19, quer dizer, veio uma dezena na coluna do 39, que estava na linha seguinte, né? Estava na linha seguinte. É, Depois veio 58, né? Bom, aí já não tem muita coisa a ver aqui, não tem nada relacionado, né? Não tem nada relacionado. Pode relacionar outras coisas, mas não adianta a gente reforçar a barra, porque tem coisas que não tem relação mesmo, né? Depois veio 16. 16 a gente acertou, mas estava na casa bem lá à frente, né? Uma casa bem à frente. A gente pode até dizer assim, ah, mas aqui a gente tinha um 7, embaixo a gente tinha um 8, então não vamos forçar a barra, né? Depois é que o 12, a gente tinha um 35, né? Esse 35 também não tem nada a ver com esse 12, a não ser que você queria colocar, ah, mas o 12 é 3, tinha um 3 ali e tal. Mas não é por aí que funciona, tá? É por aí que funciona. E outra coisa, né? Se você for parar para analisar aqui, por exemplo, ó, o 58 é que tem 13. E aqui no 39 a gente tem 12. Sempre tem uma dezena muito próxima. Mas aí fica muito difícil você forçar a barra assim. Eu tô dizendo uma forma, uma visão aqui de você ver como é que você pode tentar modificar o palpite para um outro resultado próximo do palpite, né? 16 veio 31. A gente tem nada a ver com esse 31 aqui mesmo. 16 não tem nada a ver, mas às vezes a gente acertou, né? Depois, no final, veio o 8 aí, que também não tem muita relação. Tem muita relação ali. A não ser que as transversais do 44 de 33. Mas e aqui, Wilson? Como é que ficou aqui então a tabela, né? Que o chat GPT fez de acordo com os padrões da nossa, do nosso palpite, que o chat GPT puxa as combinações dentro de um comando que a gente deu para ele. Ó, é esse comando que você vai obedecer, vai criar aqui essa quantidade de jogos. Ele criou 6.000 apostas e das 6.000 ele fez uma seleção 50. Provavelmente, provavelmente nas 6.000 apostas a gente deve ter tido quadras, quinas. Eu nem peço para ele gerar a tabela, porque eu não vou jogar essa quantidade de jogos. Não vou fazer isso, né? Mas aqui, ó, nós tivemos bons resultados. Tivemos Dukes, né? Aqui nessa posição, que é 8,58. Na tabela anterior, o pinto de laranja, né? Não foi muito interessante. Mas na tabela atual, né, desse concurso foi muito bom. Teve muito interessante. Não fechamos quadra, mas, gente, olha só o que a gente fechou aqui, ó. Nessa região aqui, eu achei muito interessante essa região aqui do 8, onde teve uma sequência grande com o 8 aqui, ó. E ele fechou dois ternos. Fechou esse terno aqui e depois fechou esse outro terno aqui. Se você observar, esses dois ternos, eles fecham uma quina, né? Por quê? Aqui é um terno com 8, 16, 19 e aqui um terno com 8, 31, 58. Então, provavelmente, na tabela original, com 6.000 jogos, aqui deve ter gerado alguma coisa. Não sei se chegou a gerar a cena, né? Mas provavelmente pode ter gerado quina, né? Pode ter gerado quina. Claro que seria uma quina hoje, né? Quanto a quina pagou aqui? A quina pagou. Tô fácil aqui. Só voltar aqui, tá fácil. Tava com a Mega, então. Ó, o que a Quina pagou? A Quina também, pô, pagou para 117 pessoas. Pagou 28.700. O ganhador foi de onde? O ganhador. Tá tendo mais aqui não? Vou colocar o rateio aqui. Thales.
Ah, porra, tem que ficar aqui pra ver. Esse pessoal fica cheio das 9 horas, velho. Ganhador foi lá de Porto Alegre. Porto Alegre, ganhador foi de Porto Alegre. Loteria, loteria 999, loteria esportiva 99, razão social dela, nome 99. Parabéns lá, o pessoal. Canal de vendas física, né? Tá. Foi uma aposta de 6 dezenas, tá? Quantidade de números na aposta. É, uma cota única. Então, quer dizer, cota única porque foi um jogo só, o cara. Vou dizer que foi um jogo só, né? Foi uma pessoa só e ganhou. Entendeu? Quando é bolão, né? Várias cotas. E aqui tem todo o histórico aqui da galera que fez quina. Ó, tem um nego fazendo quina com 7 dezenas. É, duas quinas com 7 dezenas. Uma quina com 8 dezenas. Duas quinas com 8 dezenas. Três quinas com 8 dezenas. Caramba. Três quinas com 8 dezenas. Quatro quinas com 8 dezenas. Cinco quinas com 8 dezenas. A galera tá jogando com mais dezenas, velho. Pô, tem uma quina com 9 dezenas aqui. Uma quina com 9 dezenas. Tem a maioria com 6, tá vendo? Galera, quando eu falo pra vocês, ó, uma quina com 7. Mais uma quina com 7 aqui, mais uma com 7, mais uma com 7. A maioria foi com 8 dezenas. Quando eu falo pra vocês, que é melhor, aqui você tem toda a relação. Se você puxar isso aqui e filtrar isso aqui, fica a maioria esmagadora dos prêmios sai para 6 dezenas, né? A gente pode até jogar com 8, igual que a gente tem várias quinas com 8 na dezena. Pode. Ah, se eu jogar com 8 eu vou ganhar mais. Quer ver? Ó, deixa eu pegar uma quina com 8 dezenas aqui. Vamos ver qual foi a premiação. Ó, uma quina com 8 dezenas. Que foi bolão, né? Foi bolão, ó. Uma quina com 8 dezenas com bolão de 52 pessoas. Cara, tô trazendo um negócio aqui que nem. Bolão com 7. Tem dois bolões aqui. Três cotas. Uma coisa, só vai retear o valor, né? Então, ó, uma quina com 8 dezenas. Uma quina com 8 dezenas. O sujeito ganhou 86 mil. 86 mil. Tá? 86 mil. Uma quina com 8 dezenas. Se ele tivesse feito com 4 dezenas, ele teria ganhado com 6 dezenas normal, né? Ele teria ganhado 28 mil. Tá? 28 mil. Então, é isso aí. Aqui eu não vou ficar. Vou voltar pro nosso tema aqui. Então, pode-se fazer isso aqui. Se eu pegar, por exemplo, todas essas dezenas aqui, né, alguns grupos aqui, quantas dezenas daria, né? Quantas, quantas dezenas eu faria? Quantos grupos eu faria? 8 e tal. Então, às vezes fica meio inviável. Mas aqui a gente teve dois ternos, né? E os dois ternos podiam estar fechando, né? Quina. E você vê que a maioria das quinas, esmagadoramente, todos os prêmios saem para 6 dezenas. Por quê? A quantidade maior de jogos, entendeu? Mais combinação que você consegue fazer. Você pega, por exemplo, o cara vai jogar com 8 dezenas. O cara vai jogar com 8 dezenas, ele não consegue fazer muitos jogos, né? Por quê? É um jogo caro, né? É um jogo não é barato. Vou pegar aqui, ó, a tabela. Aqui a tabela. Não é barato um jogo com 8 dezenas. Jogo com 8 dezenas. Vamos ver aqui o valor. Ó, aqui, tabela de preço. Valor da aposta. Tão caro, né? Mas dá pra. Jogo com 8 dezenas dá R$ 168. R$ 8. É aquele com ficaria mais caro, que ficaria mais caro. Mas com 8 dezenas você
consegue fazer quantos jogos? Né? Se fizer 100 jogos com 6 dezenas, 100 jogos com 6 dezenas, você vai gastar R$ 600. Se você fizer 4 jogos de 8 dezenas, você já vai passar de 600 a chegar uns R$ 700. E 4 jogos com 8 dezenas, você talvez você conseguiria colocar no máximo aí, poderia até fazer com 16 dezenas, né? Então com 15, 15 dezenas e fazer 4 jogos de 8. Mas será que daria para fechar essa quina? Tá, entendeu? É. Caminhando, a gente pode até depois fazer uma análise aqui e tal, e tentar buscar isso aí. Eu acho que eu até pedi o chat GPT para fazer o seguinte: pegar a minha sequenciazinha de ouro que tá aqui embaixo, depois eu vou mostrar para vocês, né? E fechar. Mas aqui, ó, a gente teve bons resultados aqui, né? Aqui, a primeira tabela trouxe bons resultados. Não chegou quadra, mas teve bons resultados, ok? A nossa sequências de ouro não trouxe todos os resultados. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ela ficou adicionando os looks mesmo, externo. Mas como eu falei, né? Não vai acontecer sempre a mesma coisa. Não vai ficar todo concurso, porra, trazendo aquele monte de resultado. Não vai ser, né? É uma tabela de 50 jogos, né? São 100 jogos no total. Não vai ter como todo concurso bater uma quadra, bater uma quina. Mas vai variar, vai fechar de vez em quando, vai fechar aí. Vai fechar assim. Não trouxe, eu olhei, nenhum dos números bateu com os números das sequências, tá? Nenhum dos números bateu, mas ficaram na aproximação. Aí nós tivemos alguns looks mesmo, tal, tanto de um lado como do outro, né? Look aqui, ó, tal. Se for buscar, acertou todas as dezenas, né? 8, acertou 19, acertou 31, acertou 8, tá? Todas as 4 dezenas. Só aqui, por exemplo, a gente já tem só nessa regiãozinha aqui, ó, na minha data tem 12, 16, 19, tem uns 58. Tem 5 dezenas aqui. Se eu for contar aqui, ó, tem 6, vamos ver aqui, né? 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9. Tem 20 dezenas aqui, ó. Essas 20 dezenas aqui, nós tivemos uma quina. Será que se nós pegássemos essas 20 dezenas, fizéssemos um desdobramento de 8 dezenas, será que a gente fecharia essa quina? Hã? Né? Vale a pena, o prêmio é até legal. Baixo também a gente teve, ó, o 8 a gente teve aqui também, ó. Vamos ver, essa regiãozinha aqui, por exemplo, ó. Essa regiãozinha aqui, ó. Ó, essa regiãozinha aqui a gente teve uma, duas, três, quatro dezenas. Será que se a gente fazer um filtro aqui, quantas dezenas teríamos? Então, ó, boas regiões, com bastante resultado. Com bastante. Mas o filé mignon mesmo ficou lá em cima lá, né, na primeiro desdobramento, com, fechando aquelas aqueles dois ternos lá. Os dois ternos lá foi vamos dizer assim, a cereja do bolo ali. Não foi prêmio, mas ontem eu nem acabei, nem fiz o bolão. Até depois eu abortei o bolão, eu ia fazer. Falei, não, vou fazer, não, vou ver como é que vai ser o resultado. É bem provável que no próximo concurso aí a coisa ande, né? Coisa antes. Se a gente pegar aqui, por exemplo, entre os dois ternos, né? A gente não sabe qual seria essa região, gente. Então, por isso que é difícil de dizer assim. Aqui faltou apenas o. Pegou as 6 dezenas aqui, né? Pô, 6, 12. Se você pegar para analisar, 6 não, 8, 12, 19, 30.
16, 19, 31 e 58. Nessa região aqui, ó, daqui até aqui, 4, nós pegamos as 6 dezenas do resultado. Quantas dezenas a gente tinha aqui? 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14. Tô contando 14, mais as 6 que nós acertamos, 20. Então, em 20 dezenas aqui, nós tínhamos as 6 dezenas do resultado. Beleza? Mas, que negócio. Se eu fosse separar de 4 em 4, cada 4 sessão aqui, fosse fazer tantos jogos, também, como é que ficaria, né? Mas é isso. O importante é que tá aqui, a tabela é uma tabela boa, o palpite é um palpite show de bola, beleza? Sempre tem, tá muito próximo do resultado, ok? Então, é isso aí. Agora lá, para você que quer saber um pouquinho mais da Lotofácil. Lembrando que nosso próximo palpite agora vai ser na terça-feira, beleza? Eu tô ainda duvidoso se eu faço bolão na terça-feira ou não. Vamos ver. De repente eu lanço um bolão aí. Tá, de repente eu lanço um bolão. Vamos dar uma olhada aqui. Então vamos ver aqui como é que ficou a nossa. ah, eu acho que eu apaguei uma coisa e não mostrei o que ele estava falando. Voltar lá. Eu tava comentando. Eu comentei aqui. Eu apaguei lá, esqueci de jogar o negócio pra lá, galera. Ó, eu tava comentando isso aqui, ó. Nessa região aqui, a gente teve as 6 dezenas nessa região aqui. E deu um total de 20 dezenas aqui, né? Com as 6. Deu 16 fora, deu 14 fora. Mais as 6 deu 20. Contei, deixa eu contar até de novo aqui, eu acho que eu errado. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. É isso mesmo. Mais as 6. 16, 14, então fechando ali as 20. Então, nesses 4 linhas aqui, a gente teve as 20 dezenas, né? Assim como lá embaixo, lá a gente teve também quantidades boas, né? Ali. Era esse que eu tinha comentado. No próximo concurso a gente vem aí. Falar aqui da Lotofácil, como é que ficou então? Hum, Ver aqui como é que fácil. Ó, Lotofácil ficou assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Depois teve É, teve 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24. Deixa eu ver, eu fiz meu joguinho aqui ontem. Eu fiz meu joguinho ontem. Aqui. Como é que ficou o meu resultado? Vocês não sabem como é que ficou o meu resultado. O joguinho não. Fácil. Bom, meu joguinho fácil. Vamos ver o que eu acertei. Acertei 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Tem aqui 5, né? 6, 7, 8. Acertei o 6, o 7, o 8. E o 15 eu não acertei. Acertei o 19, então deu 9. Acertei o 10. Fiz 10 pontos com um jogo, né? Fiz um jogo só. Um jogo só. Que eu fiz o que eu fiz aqui? Eu fiz um rodízio aqui, né? Eu tô fazendo assim. Porque a nossa tabelinha lá embaixo não pontuou legal. Mas aqui, ó. Na mista teve 4 resultados. No resultado passado veio 6. Agora veio 4. Faltou lento que isso aqui.
de fazer as coisas. Aí, a formação par. Os passados veio 4, agora veio 5 nesse, né? E a formação ímpar, tinha vindo 5, veio 6. Então fez só um trocadilho aqui. Trocadilho. Então, constipado, tá uma friagem danada aqui nesse. Pelo amor de Deus. Então, eu tô fazendo o quê? Um rodízio. É o meu jogo. Ah, você não tá usando aquela tabela sua lá embaixo? Não, não é que eu não tô. Eu uso, às vezes não uso. Eu tô querendo pegar mais pontos, né, galera? Não tô querendo ficar só no 11. Quero tentar acertar os 15 logo, sei lá, 14. E aí porque, igual, por exemplo, essa condição aqui, você jogar com. Pegar essas 16, 17 aqui e fazer uma exclusão, por exemplo, nesse concurso agora, veio o 8, veio o 21 dessa tabela aqui, da mista. Da par veio o 16, né? E da ímpar veio o 7. Então dessas 6 aqui, ó, veio 4. 16 veio 4. Né? Você pode pegar esses 6 aqui e, e colocar tudo aqui, daria 10. Colocar, entendeu? Então, assim, você acaba tendo que escolher. Se eu fizesse uma escolha aqui, por exemplo, de acordo com um certo padrão aqui, ó, se eu pegasse essas 5 do meio aqui, ó, essas 5 linhas do meio aqui, eu teria tido 12 pontos. Teria tido 12 pontos. Entendeu? Então, assim, é uma forma, né? Ou você pode escolher a dedo. Então, no caso, eu tô só girando. Minha aposta foi desse sentido aqui. E aí, ó, aqui, o que que a gente teve? Ó, mista com par, a gente, entre 16, você excluindo uma dessas aqui, que dava para excluir, pelo menos os 6, você ficaria com é, apenas 9 pontos. Não daria resultado. Se fosse uma formação mista com ímpar, você poderia excluir o 23 e mesmo assim ficaria com 10 pontos, porque foi a soma que deu. E no par com ímpar, onde deu 11 pontos. Aí você teria duas formas de excluir. Você teria o 6, teria o 23. Então, mais uma vez, a gente percebe que essa região aqui de baixo, ela é a região que mais pontuou. Ou seja, pontuou 13 no 93, aí aqui não pontuou. Depois pontuou 11 no 95. Depois a formação mista com ímpar, né? Pontuou 11 no 96. Depois 11 no 97. E agora volta no 98, pontuando ímpar com par novamente. Então, essas duas formações de 17 pontos aqui é que tem sido a formação que dá mais resultado. Mas aí você precisa de excluir. Nessa primeira aqui, por exemplo, você tem que excluir ó, a mista com ímpar. Tem que excluir duas dezenas para chegar, né? Não, mas aí, por exemplo, na minha escolha aqui já ficaria difícil. Se escolhesse o 23. Qualquer um que você escolhesse aqui, as outras três, você ficaria sem os 11 pontos. Mas é aqui embaixo, como é que ficou, né? Nessa outra tabela aqui que já tem os jogos prontos. E os jogos prontos. Você pode pegar e só fazer a aposta. Por quê? São já 15 dezenas aqui. E tem 5 jogos. Mas o jogo que teve melhor resultado foi a linha 2 dessa vez. No concurso passado a gente teve resultado em basicamente todas, né? Essa aqui é melhor resultado foi aqui a linha 2. E não tinha nenhuma dezena para trocar aqui, obviamente. Porque as formações aqui não ajudaram muito. Colaboraram. Teve 21, teve 5, 8, né? 1, 12, 14 de fora, 25 de fora, 18. Então, quando essas dezenas maiores que ficam de fora, que tem mais repetições, fica ruim. Aqui na, na terceira linha aqui, a gente tinha duas opções de troca, que seria o 2 e o 19, que veio 2 na amarela, poder trocar pelo 6 e o 19 ali poder trocar pela 13.
Mas a gente tinha duas opções de troca. Opção de troca do 11 também. Agora, aqui embaixo, a gente tinha mais opção. Pegando as três tabelinhas na linha 4. Mas só que também só fecharia 10 pontos. Daria. Tá. Mas é assim, nem todo dia vai ser dia de Maria, entendeu? O importante é que, né, você também use a sua imaginação. E aí essa tabela aqui, ela fica muito legal para isso. Você pode usar a sua imaginação, porque você sabe que, ó, se você pegar aqui durante todos os concursos, não vai sair, sempre vai ter uma quantidade boa de dezenas, né? Então se você escolher 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 na mista, 5 na par, 5 na mista, você uma escolha de acordo com alguns padrões, você pode fechar 11 pontos com uma frequência boa. Porque você vê que aqui, ó, das 8 que está aqui, teve 4 resultados. Então, se você escolhe 5, você tem a possibilidade de fechar pelo menos 3. É uma possibilidade, não estou dizendo que é uma certeza. Aqui, por exemplo, tem 8, né? Você tem aqui uma possibilidade de fechar também pelo menos de 3 a 4, que teve 5 resultados. Então, pode fechar mais resultados. E aqui são 9, você pegaria 5, também você teria uma chance muito grande de fechar pelo menos 4 pontos, porque teve 6 dezenas. Poderia fechar 4 pontos, então 4 em 4 aqui, 3. Poderia fechar 11 pontos com quase. É uma opção muito boa quando você divide da forma ali, beleza? Então, gente, é isso por enquanto. Tá aí o resultado da Mega Sena, como é que ficou. Voltamos aí com mais um vídeo na terça-feira, pela manhã, para falar sobre o palpite do próximo concurso, beleza? E se eu for fazer bolão, eu divulgo lá no grupo lá, falo com algumas pessoas, se caso eu vier a fazer, beleza? Por enquanto, gratidão a todos aí. Desejo sucesso, bom final de semana, muito sucesso para vocês nos próximos jogos aí e até o próximo concurso. Gratidão aí pela participação. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, compartilhar esse vídeo. Tchau. Dar esse apoio, beleza? Sucesso para todos, até o próximo vídeo.